Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre como economizar tempo no treino de musculação sem que você abra mão dos resultados, da eficácia do treino. E a gente vai fazer isso, como sempre, trazendo aqui evidência científica de qualidade. Então, antes da gente começar a aula de hoje, já deixe seu like e sua curtida no vídeo para ajudar no alcance e no engajamento do conteúdo aqui do canal. E também já clica no botão de se inscrever, faça sua inscrição no canal para ajudar a gente a crescer, a levar o conhecimento científico sobre a musculação para mais pessoas. E, é claro, se você quiser treinar comigo e também quiser ter acesso a todas as referências que a gente compartilha aqui nos vídeos, vai nos links aqui, nas informações da descrição desse vídeo. Lá tem a referência do artigo, também tem todos os meus contatos para você participar da minha consultoria online de treinamento, o Projeto 12, que vai atender muito bem você que treina em casa ou na academia e quer evoluir, ter resultados com treino na musculação, seja ganho de massa, perda de gordura, melhor estética, né, ou melhora de saúde também. Serve tanto para quem já está treinando, como quem vai começar agora. Tire o seu projeto fitness do papel. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aí o artigo de hoje, artigo publicado em 2021 na Sports Medicine, uma importante revista aí que publica, né, artigos e trabalhos nessa área de saúde, de exercício. Então ele fala justamente, né, dessa forma, né, de você montar programas de treinamento, né, eficientes para pessoas que alegam ter pouco tempo para treinar, né? A gente sabe que a rotina, né, de hoje em dia está cada vez mais corrida e que a maioria absoluta das pessoas que não treinam alegam como principal barreira, né, a falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo para treinar, os treinos demoram demais e eu não consigo fazer, né? A gente sabe que geralmente um treino de musculação, né, sem contar o tempo de deslocamento até a academia para quem treina fora de casa, o preparo, né, e o banho, o pós, não estou contando nada disso, só o tempo de treino em si. Para a maioria das pessoas, ela leva ali de 1 hora a 1 hora e meia só de musculação. Então tem gente que ainda faz um alongamento, um aquecimento, ali mais cerca de 10 minutos. Tem ainda quem faça ali um treino de cardio de 20 a 30 minutos, seja antes ou depois do treino. Então isso pode facilmente aí, né, pegando o pensamento tradicional e a forma como a maioria organiza, né, as sessões de treino, geralmente aí 2 horas ou até mais, né? Sem contar deslocamento e tudo que eu já citei anteriormente. E se a pessoa está alegando falta de tempo para treinar, provavelmente isso vai impedir com que ela vá para a academia e vá ter uma rotina boa de musculação. Então, estratégias de você economizar o tempo de treino sem que perca os seus resultados, né, o progresso da pessoa com os treinos, é fundamental para que a gente traga cada vez mais pessoas para a sala de musculação. E caso seja aí a situação de você que está assistindo o vídeo, né, querer saber como encurtar o tempo do treino sem perder efetividade, vamos discutir sobre isso agora. Então essas são as principais frases aí de quem diz não ter tempo para treinar, né? Não tenho tempo, o trabalho está puxado, a academia é longe de casa, tenho muita coisa para fazer em casa, é filha, é família, é estudo, marido, esposa, enfim. Seja lá qual seja a sua justificativa, geralmente está dentro desse bolo aí, né? Algumas pessoas realmente têm a rotina muito apertada e não conseguem, porém, na maioria das vezes é falta de organização, de gestão do tempo, ou simplesmente a pessoa não quer treinar, não está afim, e aí ela não quer falar isso e bota o tempo como desculpa, né? Então, a gente tem diversas formas, né, para organizar uma sessão de treino, pensando na gestão do tempo, na economia do tempo, e para isso a gente precisa mexer nas variáveis, nos componentes principais do treino, que são os exercícios que você faz, número de repetições, quantas vezes você treina na semana, a carga que você coloca, séries, tempo de descanso. Tem inúmeras variáveis, inúmeros componentes no treino de musculação. E agora vamos detalhar melhor cada um deles, né, dos principais pelo menos, e como a gente vai organizar com base no que a gente viu aí nesse artigo.
para você fazer um treino bem eficiente. Então vamos lá. Vamos falar primeiro de frequência semanal e número de séries. Então frequência semanal, quantas vezes você vai treinar por semana? Séries, né? Você tem ali os exercícios, são os movimentos que você faz. Nos exercícios você executa repetições. Então um conjunto de repetições é uma série, né? Então primeiro para a frequência semanal. Dá para você treinar uma vez só por semana e ter resultados? Dá, né? Só que, pensando no número de séries, essa própria referência indica pelo menos um número de 4 séries semanais por grupo muscular. E aí você pensa que você vai ter que treinar peito, ombro, costas, bíceps, tríceps, coxa, glúteo, os principais grupos musculares do corpo, né? Então se você fizer tudo isso em uma sessão de treino, vai ficar uma sessão um pouco mais longa, né? Lá no final do vídeo a gente vai montar uma sessão aqui de acordo com o que está recomendando e ver quanto tempo leva. Às vezes pode ser que você tenha um dia da semana mais livre e o resto é muito corrido, e aquele dia da semana você pode investir mais tempo, você pode fazer um treino mais extenso e não tem esse tempo nos outros dias. Beleza. Se for esse teu caso, que é muito específico, dá para você treinar uma vez na semana, tentando fazer 4 séries, pelo menos, por grupo muscular nesse dia que você treina. Mas vamos pensar em um cenário aqui mais comum, de a pessoa ter pouco tempo para treinar e não ter um dia só com mais tempo, mas ter um pouco de tempo na maioria dos dias da semana. Então você vai tentar pelo menos encaixar 2 treinos por semana e fazer pelo menos 4 séries de exercícios para os principais grupos musculares do corpo. Esses que eu já citei. Agora a carga levantada, quanto peso você vai colocar? Lembrando que geralmente, pensando em academia, na musculação, ou a gente faz exercício em máquinas, né, específicas para cada grupo muscular, ou máquinas que dá para você fazer diversos tipos de trabalho no mesmo aparelho, ou então você vai mexer com pesos livres, você vai levantar halteres, anilhas, barras. Geralmente é por aí. Tem outras opções também que a gente vai explorar, mas academia, o básico é isso, né? Então a carga levantada, qual que você vai colocar? Você vai estipular um número de repetições, como a gente está vendo aí na tela, principalmente ali na casa de 6 a 12 repetições, pensando em quem vai trabalhar com pesos, com máquinas, com aparelhos de academia. E aí você vai levar essa série, essas 6 a 12 repetições, 8 a 10, 10 a 12, seja lá qual for a janela de repetições que você estabelecer, vai tentar levar próximo da falha. O que é próximo da falha? Você vai estar fazendo ali, quando você chegar próximo do teu máximo de cansaço, dentro da série dessas repetições que você propôs, tá legal a série, né? Execução ali, você tenta fazer direito e não consegue mais. Então o peso que você vai ajustar é para chegar nessa falha dentro do número de repetições que você se propôs a fazer dentro do recomendado aí, 6 a 12, né? Então, para hipertrofia, ganho de massa, você pode usar cargas mais leves ou cargas mais pesadas, né? Para quem está pensando em ganho de força, cargas mais pesadas são mais interessantes. Então, quem vai treinar com cargas mais pesadas vai geralmente ficar em um número menor de repetições ali. No caso, se a gente for pegar o exemplo, na parte dos 6 a 8. Se você treina em casa ou em academia de condomínio que tem pouca infraestrutura, ou se você está viajando e não tem uma academia muito equipada, precisa se virar no hotel mesmo, na casa do parente que você está se hospedado, você pode usar, por exemplo, treino com peso corporal ou com elástico, que a gente vai discutir já mais adiante. É um treino geralmente que você tem ali mais dificuldade de aumentar a carga, né? Você nem sempre vai ter carga, ou o elástico tem alguma limitação, ou a posição do exercício com peso corporal que você consegue executar. E às vezes uma das estratégias é aumentar as repetições. E aí, por exemplo, basicamente qualquer janela de repetições, se você levar próximo da falha, próximo do seu esforço máximo, pode ter aí um bom resultado com hipertrofia. Porém, aqui para não extrapolar demais, vamos fixar ali entre 15 a 40 repetições, pensando nesse cenário de cargas muito leves, ou peso corporal, ou elástico. Você fazer de 15 a 40 repetições por série ali com um bom nível de esforço, na falha ou próximo dela, provavelmente você vai estar aí com um bom estímulo pensando em hipertrofia, né? Aqui, vamos falar um pouco da escolha de exercícios, pensando em exercícios isolados e básicos, ou multiarticulares, né? Pode ser chamado assim também, e entre máquinas e pesos livres. Primeiro, entre isolados e básicos, né? Então aqui, lembrando que um treino de musculação ideal, a gente, né, vai tentar mesclar tanto isolados quanto básicos.
Geralmente, mesmo quando a gente tem mais tempo para treinar, a gente vai dar uma leve priorizada para os básicos ou multiarticulares. Principalmente, é importante ressaltar que esse artigo ele é mais voltado para pessoas que treinam pouco ou que são iniciantes, ou que têm pouco tempo de treino. Então, principalmente para essas pessoas aí, para os iniciantes, para quem tem menos experiências, priorizar exercícios básicos por quê? Eles trabalham mais grupos musculares simultaneamente, então, por exemplo, você faz ali um supino, a prioridade é peito? Mas você vai estar trabalhando também o ombro, né, o deltoide e o tríceps. E no caso, se você fizer, sei lá, um crucifixo, você já não tem um estímulo relevante no tríceps, né, não tem movimento no cotovelo, e você vai ter o estímulo no peito, show, e o estímulo no ombro também, apesar dele não ser prioridade, né? Então, pensando em poupar tempo, exercícios básicos, vão trabalhar mais grupos musculares simultaneamente, você vai priorizar eles, e é claro, ao longo do tempo você também faz alguns exercícios isolados, que é importante. É importante a gente ter vivência, experiência nos dois, e o trabalho muscular vai ser, né, teu desenvolvimento vai ser mais completo, né? Os exercícios isolados, né, principalmente se eles forem feitos em máquinas, a execução tende a ser mais fácil, né, principalmente para o iniciante. Por exemplo, é mais fácil executar uma máquina de pec deck isoladinha ali para o grupo muscular do peito do que um supino com dumbbells, né, com halteres. Tem uma execução mais difícil. Então, tem que pensar nisso aí também. Se você tem muita dificuldade de coordenação, provavelmente começar em máquinas e em exercícios isolados também, se for o caso, vai ser mais fácil para você, né? E aí, como a gente citou, exercícios básicos ou multiarticulares que mexem várias articulações simultaneamente, você tem mais músculos trabalhando juntos, mais tempo de trabalho muscular para cada um daqueles grupos no mesmo exercício, então ajuda a economizar tempo. Máquina e pesos livres, né? Então, como eu falei, as máquinas geralmente passam uma sensação maior de segurança, então pode ser bom para iniciante. E pode não ser o caso da sua academia, mas a gente está vendo principalmente nos grandes centros, né? Nas capitais. Aqui, no caso, eu não moro em capital, mas eu moro em Santos, em São Paulo, que é uma cidade que sempre teve um apelo muito forte para esporte, para academia. E aqui tem diversas academias de rede, tem academias grandes que tem diversas máquinas para tudo quanto é modelo, né? Dependendo da academia que você for, claro. Geralmente as academias com máquinas melhores e mais opções são um pouco mais caras também a mensalidade. Mas enfim, hoje em dia está saindo máquina para tudo quanto é exercício, de tudo quanto é jeito que a gente imaginar. Tem máquinas também que nem o Smith Machine, o Crossover, que tem os pulleys, que você pode treinar uma infinidade de exercícios de membro superior e membro inferior nela. Então as máquinas estão cada vez mais seguras, cada vez mais abrangentes, cada vez mais versáteis, né? Então elas ajudam bastante nisso, até na economia de tempo. Às vezes é só montar ali rapidinho, já está pronto, é só fazer e show. Pesos livres, né? Pode ter ali às vezes maior disponibilidade, não é todo mundo que está afim de treinar com peso livre. Então se tu já sabe treinar legalzinho ali, tu pega, monta tua barra, pega os teus halteres, faz o que tem que fazer. Num horário de pico, principalmente, a concorrência pode ser menor. Então, pensar nisso. Peso livre, se você precisar transportar, se você precisar levar para algum lugar, se você precisar montar em casa, é mais fácil, é mais prático também do que as máquinas, que muitas delas têm que ficar no lugar fixo, né? Então você vai ver de acordo com o que você tem disponível, se é em casa, se é na academia, se é uma academia de bairro mais simples ou uma academia de rede, ou se é uma academia de rede cheia de coisa, mas às vezes você vai no horário de pico e não tem tempo ali para ficar disputando aparelho com a galera. Muitas vezes o peso livre pode ser a opção. Então aqui entre máquina e peso livre, não tem um melhor ou pior. Tem o que vai se ajustar melhor à sua característica, o lugar que você treina e sua experiência com a execução de cada exercício, né? Treino com elástico, a gente tem aí essa opção. Dá para usar na academia, menos comum, até porque lá já tem as máquinas e os pesos livres, né? Mas principalmente para quem treina em casa, para quem está viajando, ou às vezes para público idoso, ou público com menor nível de condicionamento, ou com lesões, você pode usar muito bem o elástico, né? Que muitas vezes eles até oferecem uma resistência para o movimento ali, né? Uma carga mais amigável, então é bom para introduzir públicos desse tipo no treino de musculação. Às vezes fica melhor ali a apresentação do treino, né? Mais factível para a realidade da pessoa, então é uma opção a se considerar, né?
Então, como prós aí para o elástico a favor deles, conta o custo baixo, então você compra aí um kit de elástico por 50, 60 reais, ou às vezes até menos, né? Um pouquinho mais se você quiser investir em mais opções, em maior qualidade, mas é bem barato. Ele é bem versátil, dá para você fazer uma gama imensa de exercícios com elástico, basta você ter conhecimento, né? Você pode fazer os pontos de fixação para fazer os movimentos, às vezes, no teu próprio corpo, ou pendurar em algum móvel ou parte fixa o suficiente para aguentar a puxada da carga. Se você precisar levar ele para treinar na praça, ao ar livre, em viagem, muitas vezes cabe num estojo, numa bolsa, numa necessaire pequena. Você leva para qualquer lugar, então ele é imbatível nessa questão de transportabilidade, versatilidade. O elástico o peso dele é irrisório, ou seja, não vai ocupar praticamente espaço nenhum e não vai pesar na tua bagagem, na tua mochila, na tua mala, então é super prático desse ponto. E tem alguns contras também, como tudo na vida, né? Então, geralmente é mais difícil levar a intensidade, a carga de treino com elástico, ou você vai ter que andar com vários tipos de elástico diferentes, ou dependendo da forma que você vai fazer o movimento, da tensão do elástico, é um pouco mais chato de ajustar. E para treino de membro inferior, fica um pouco mais restrito, né? Principalmente pensando em coxa, tanto frente quanto posterior, são grupos musculares mais fortes, nem sempre a resistência do elástico vai ser suficiente, principalmente para você que é saudável, mais jovem, já tem até uma certa experiência de treino. É claro que dá para a gente fazer diversas combinações, mas do ponto de vista de cargas mais altas, séries curtas, principalmente para membro inferior, o elástico vai ficar devendo um pouquinho. E demanda mais conhecimento e mais repertório de quem está treinando com elástico, né? Então, você precisa ali saber mais variações. Tem alguns exercícios que são super intuitivos, mas tem outros que demandam um pouco mais de conhecimento de treino, né? Então, você já tem que ter, em alguns casos, mais experiência, né? Para estar usando o elástico com efetividade no treino, né? Então, eu recomendo principalmente os elásticos em treinos caseiros, né? Para você aumentar o seu repertório e proporcionar algumas variações que sem o elástico talvez você não conseguisse usar para trabalhar grupos musculares específicos e também para treinar em viagem, né? Se você quer manter a forma viajando, nem sempre você vai ter uma academia à sua disposição. E o elástico você pode pôr na mala, na mochila, não ocupa quase nada de peso, de espaço, e você leva para praticamente qualquer lugar. Aqui tem algumas opções de elástico que você pode ter, né? As mini bands são esses elásticos menores, fechadinhos, muito úteis para trabalhar aí exercícios de quadril, abdução e adução, exercícios de ombro, manguito rotador, posterior de ombro, elevação lateral. Dá para fazer muita coisa, passada lateral para glúteo. Tem muita opção com elástico e, como vocês estão vendo aí, bem pequeno, né? Aqui as faixas elásticas maiores, as faixas abertas, né? A gente chama também às vezes de TheraBand. Também dá para fazer uma porção de exercício de força, mobilidade, alongamento, muita coisa mesmo, né? Aqui já tem as super bands, eles são como se fossem as mini band, né? Um elástico fechado, só que ele é, como o nome diz, ele é um super, né? Então ele é maior em comprimento e maior também em resistência. Eles são mais pesados geralmente que as mini bands. Então, por exemplo, a modelo aí está fazendo um exercício de bíceps, né, pisando, se aproveitando o comprimento do elástico para fazer uma rosca bíceps. Você vê muita galera do CrossFit usando na barra, né, para você pisa no elástico e a relação de comprimento, tensão do elástico ali, a fase que ele encurta te ajuda um pouco a subir um movimento de puxada na barra, para quem ainda não consegue fazer com o peso do corpo somente, né, sem auxílio, ou quer fazer mais repetições do que o normal. Então a Super Band pode ser uma opção. E tem também esses kits elásticos que vem com pegadores, né, com esses mosquetões pequenos que você pode fixar em porta, em pilastra, em móvel pesado ou segurar de um lado para o outro mesmo. Também são opções para simular como se fosse uma polia, um crossover de academia. Aí dá para fazer remada, crucifixo. Às vezes mais possibilidades que fica mais difícil acertar, né, com os outros elásticos que eu mostrei, e é uma opção que fica mais familiarizada, mais parecida com o treino de academia, né? Aí tem diversas outras opções também, né? Outra coisa que cai muito bem para esse cenário de treino em casa, treino na academia,
casadinho com elástico ali, né, opções de exercícios combinados, de bisets ou complementando um com o outro, são os exercícios de peso corporal, calistênico, né? Aí a gente tem algumas opções ali, trabalho de afundo, muito bom para coxas e glúteos, né? Principalmente parte da frente da coxa e glúteo. Trabalho de prancha, né? Aqui que a gente tem nessa outra imagem aqui do rapaz com a camiseta térmica vermelha. Trabalho fundamental de core, você pode fazer em qualquer lugar. Flexão de braço, trabalho básico aqui de peito, ombro e tríceps, trabalho muito eficiente, né? Que principalmente para a mulherada, às vezes fazer com peso do joelho, o peso do corpo apoiado no joelho já dá um belo nível de dificuldade, cabe até ali naquelas 6, 12 repetições muitas das vezes. Trabalho de barra fixa, né, que você pode fazer o treino de costas, que muitas vezes é uma dificuldade do treino com peso corporal, você conseguir treinar costas, né? Se você tiver uma barra em casa ou for viajar, tiver um parque, algum lugar que tem uma barra, você pode treinar costas muito bem, se você já tiver principalmente um nível de força maior. Você pode usar a Super Band, como eu falei, para aliviar a barra. Aquelas barras paralelas menores, né? Bom para o treino de peito e tríceps. Bom ali, às vezes, também para você fazer adaptações de remada. Então dá para fazer muita coisa com treino com peso corporal. Dá para você usar na academia também, né? Principalmente os trabalhos de core, abdômen, lombar e glúteo, né? Equilíbrio também, né? Já foge um pouco do contexto, mas dá para usar. E o treino com peso corporal, talvez o mais difícil seja atingir pernas, né? Com eficiência, principalmente pensando em cargas pesadas. Se bem que a gente tem exercícios um pouco mais avançados, né, como a passada, como os exercícios nórdicos, seja o reverso para frente de coxa, ou nórdico, flexão nórdico tradicional para posterior, que você já atinge bem esses grupos musculares, até principalmente a passada e a flexor nórdica, né? Porém, principalmente para o nórdico, tanto no reverso quanto comum, exige um maior nível de treinamento para você executar com segurança e eficiência, né? Mas é uma opção que a gente pode considerar. Né? Outras variáveis aqui importantes que a gente deve considerar, né, na hora de montar o treino. Então, a ação muscular, a gente sabe que pode ter ação positiva ou concêntrica, né, quando a gente faz o movimento encurtando o músculo, fazendo força para vencer a resistência da carga e da gravidade. A gente tem a ação muscular negativa ou excêntrica, quando a gente está controlando a volta, o músculo está alongando e você está controlando a resistência imposta pela carga e pela gravidade. E a ação isométrica, né? Quando você sustenta uma determinada posição sem movimento articular e você faz força ali para manter a resistência da carga e da gravidade no mesmo ponto sem movimento articular aparente, né? Então, geralmente nos exercícios de musculação com cargas, máquinas e pesos livres, a gente faz ali sequência, né? Numa técnica tradicional de treino, só fazendo as repetições, a gente fica ali alternando entre positiva e negativa. Tem diversas formas de você controlar, né, a cadência, que é a próxima variável aqui, que é o ritmo dessas repetições, o tempo que a gente passa em cada uma dessas ações musculares, mas geralmente a gente faz uma positiva mais rápida e uma excêntrica controlada, né? Então não precisa ter no treino tradicional um controle excessivo dessa variável, você pode fazer mais de forma instintiva, né, uma positiva mais rápida, uma negativa mais lenta, mas de forma controlada. Geralmente aí dá 2 segundos ou menos para uma repetição completa pensando nas duas fases. Às vezes você vai poder pôr uma pausa isométrica no meio da repetição, principalmente quando você não tem muita carga, né, envolvida. Vale bem ali para os ambientes caseiros e treino com elástico, né? Com carga ali disponível, máquina, com peso, e você querendo economizar tempo, às vezes não é uma boa você usar essas pausas isométricas, né, pensando nesse contexto de economia de tempo, mas esse conceito pode ser útil ali na treino caseiro, ar livre, viagens, esse controle de cadência para aumentar o esforço da série, né? E aí tem o intervalo entre séries, o descanso. A gente sabe que é importante você fazer um descanso entre séries para que você consiga manter essa intensidade, esse nível de carga que você movimenta ali nos exercícios mais elevado. Se você descansar muito curtinho, também dá para ter resultados, mas geralmente você cai com um pouco da carga que você levanta, da intensidade. Aí você tem que compensar fazendo mais repetições, que é o caso, mais uma vez, geralmente do ambiente caseiro, ar livre ou de viagens, né? Então, intervalo padrão para quem treina na academia, geralmente de 1 a 2 minutos, principalmente para aquelas pessoas ali com menos experiência de treino, né?
Então, de 1 a 2 minutos, quanto mais carga, né, menos repetições máximas, geralmente mais descanso, e quanto menos carga, mais repetições máximas, geralmente menos descanso. E também descansos maiores para exercícios mais básicos, que envolvem muitos grupos musculares ao mesmo tempo. Talvez o agachamento seja o melhor exemplo aqui. Você pode descansar um pouquinho mais neles, usar mais próximo ali da janela dos 2 minutos. E para quem já é mais avançado, principalmente vai trabalhar com pesos mais altos, ou com técnicas avançadas de treino, que a gente já vai discutir também, ou com esse cenário de exercícios básicos, que usam muitos músculos ao mesmo tempo, são mais cansativos, você pode correr ali para um tempo de descanso maior, até que 2 minutos, não tem problema nenhum, né? Então a gente também pode usar exercícios uni ou bilaterais, ou seja, fazer, por exemplo, um braço de cada vez, até alternados, né? Subir um lado e depois subir o outro, ou fazer bilateral, os dois lados juntos. Pensando nesse cenário aqui de economia de tempo, fica meio óbvio que é melhor você fazer um treino com exercícios bilaterais. Não que ele seja superior ao unilateral no termos de resultado. Os dois são bons e no cenário normal é até melhor você ir alternando entre eles, para você trabalhar às vezes possíveis desequilíbrios ou assimetria, seja de força ou massa muscular. Mas no cenário de economia de tempo, ficou óbvio que se você quiser economizar tempo e treinar mais rápido, faz de uma vez logo os dois lados juntos, seja para perna ou para braço, né? Aqui a gente tem técnicas avançadas de treino, né? Aqui algumas que ajudam a economizar tempo, tem outras também, mas aqui eu vou focar no que o autor do artigo citou. Então a gente tem as super séries, né? Quando você junta aí 3 ou mais exercícios numa sequência, né? Sem descanso, só trocando entre um exercício e outro, né? Você pode fazer, por exemplo, uma super série de agonista e antagonista, que são músculos, por exemplo, quando você faz uma rosca bíceps, o músculo agonista, ou seja, o músculo que está fazendo a ação principal da rosca bíceps, da flexão de cotovelo, é o bíceps braquial, né? O músculo antagonista, ou seja, o que faz a ação oposta, seria o tríceps braquial. Bíceps, flexão de cotovelo, tríceps, extensão de cotovelo. Flexão, dobra o braço, extensão, estica o braço. Então, numa super série agonista-antagonista, você ia revezar, por exemplo, 4 exercícios, bíceps, tríceps, sei lá. Rosca direta, bíceps, tríceps pulley, tríceps. Rosca martelo, bíceps, tríceps francês, tríceps. Entendeu? Agonista-antagonista, revezando músculos de ações articulares ali opostas, movimentos articulares opostos. Você pode fazer para o mesmo grupo para aumentar bastante a densidade, ou seja, a quantidade de esforço que você faz em um determinado espaço de tempo para aquele grupo muscular. Por exemplo, super série de peito. Você vai fazer ali, sei lá, supino inclinado, supino reto, pec deck e flexão de braço. Todos os exercícios que tem como motor principal ali o peitoral. Ou você pode treinar músculos diferentes. Sei lá, fazer um agachamento, um supino, uma remada e uma cadeira flexora. Você revezou ali regiões, né, de inferior e superior, grupos musculares e partes do corpo diferentes, porém você fez tudo juntinho ali, só trocando e economizou tempo. Esse design aí pode ser bom, por exemplo, para pessoas com menos experiência, né, mais iniciantes, né? Tem a drop set também. Drop set você faz o seguinte, você faz a tua série de 12 até a falha, por exemplo. Chegou nas 12, ao invés de descansar, você só troca ali, reduz cerca de 20% da carga. Tenta fazer mais algumas repetições até a falha e se der, você pode até repetir esse processo aí mais 1 ou 2 vezes no máximo, né? Geralmente é o que se usa. E também é uma forma de você aumentar a densidade, ou seja, de você fazer mais esforço para aquele grupo muscular em um espaço de tempo menor, comparado a uma técnica de treino tradicional. E é muito efetivo também, como o nome diz, técnicas avançadas, para quem já é mais cascudo, tem mais experiência de treino. Se você for fazer isso, principalmente em máquinas, né? Aquelas de tijolinho são bem práticas, né? Não que não dê para fazer em peso livre, mas máquina é bem prática para isso. E tomar cuidado, às vezes, com exercícios básicos, com execuções mais complexas, principalmente aqueles que você fica exposto, por exemplo. Um supino, barra livre, que a barra pode vir no teu peito, um agachamento, se você cansar demais no limite, você pode desequilibrar. Nesse cenário, pode não ser a melhor alternativa usar o drop set, principalmente se você treina sozinho, né? Pensando que você está com o tempo corrido, muitas vezes você vai sozinho, enfim. Claro que não é uma proibição, mas uma coisa para você pensar se vale a pena usar
nesse contexto específico de treino, para deixar bem claro. Tem o rest pause também. Ele é até que semelhante a drop set, né? Só que na drop set você diminui a carga e já faz direto, né? Na rest pause, você não necessariamente vai diminuir a carga, mas você vai fazer ali pequenos descansos, né? Depois você termina a série, seja falhando ou chegando muito próximo da falha, você descansa ali mais 20 segundos e tenta mais um pouquinho de repetições, você pode fazer isso novamente. Descansar mais 20 segundos, fazer mais um pouquinho de repetições, até você bater a meta de cada série. Então você chega na meta de cada série, fazendo fracionado, né, com esses tempos curtos de descanso. É o raciocínio parecido com a cluster 7, só que a cluster geralmente você não... A cluster obrigatoriamente você não falha, né? Você até pode chegar próximo dela, mas você divide, sei lá, um bloco de 12 repetições, uma série de 12 repetições em 3 blocos menores de 4 repetições, e você faz descansos curtos de 10 a 30 segundos entre cada bloco. Esse é um modelo de cluster. Tanto a cluster com a rest pause tem organizações diferentes, objetivos diferentes, mas são boas para trabalhar com cargas mais altas. Quanto a supersérie, o drop set, geralmente é bom para você trabalhar com acúmulo de esforço, né, com mais repetições, né? Então são técnicas diferentes para características diferentes, objetivos diferentes de treino, né? Aqui vamos pensar agora em manutenção do condicionamento físico, aquecimento e alongamento. Pessoas que têm problemas, né, de tempo, pouco tempo para treinar, muitas das vezes tem que dar uma paradinha, seja porque viajou a trabalho, porque teve um problema particular, porque rotina de estudo ou de qualquer coisa que seja está muito puxada e vai precisar ficar um tempo fora dos treinos. Então, dá para você segurar a onda aí pensando na parte muscular com um tempo de parada de no máximo de 3 semanas. Passou de 3 semanas, você já começa a sentir um pouco mais aí a parte da massa muscular dar uma decaída, né? E caso você, por exemplo, treine 2 a 3 vezes por semana, tá legal, show, mantém isso. Tá por um período ali complicado, em vez de abandonar o treino, você treina pelo menos uma vez por semana. Tem evidências científicas aí que isso já consegue pelo menos dar uma mínima segurada ali, né, no teu condicionamento, na tua massa muscular. Então você faz um treino ali por semana, estimula os principais grupos musculares, dentro do que está sendo conversado aqui na manipulação das variáveis do treino, e você consegue segurar a onda ali até você conseguir voltar a treinar com uma frequência maior, um volume de treino maior por semana, né? Pensando no aquecimento, a preparação que a gente faz no treino para as fases mais intensas, para treinar mais pesado. Então, se você está com pouco treino, não vale muito a pena você ficar fazendo ali diversas mobilidades, aquecimento geral, a não ser que isso seja, né, principalmente no ganho de mobilidade, uma prioridade muito latente para você. Se não for o caso, vai direto para o aquecimento específico. O que é o aquecimento específico? Tu vai fazer supino, sei lá, 10 repetições máximas, com 30 quilos de cada lado. Você pode aquecer, sei lá, 10 repetições com 10 quilos, depois põe 20 quilos, e aí fazendo os intervalos corretos, você vai para a tua carga de treino. Então, usar cargas submáximas no próprio exercício que você vai treinar, antes de chegar na carga de treino. Então, melhor do que ficar fazendo aquecimento generalizado à mobilidade, caso o seu tempo de treino seja escasso. O alongamento é a mesma coisa, ele não vai ser prioridade, a menos que seja uma falta de flexibilidade muito ali importante que esteja atrapalhando o seu treino. Senão você não vai priorizar alongamento, né? Os próprios exercícios de musculação, principalmente, por exemplo, 2 bons exemplos. Crucifixo com halteres ou pec deck aberto, né? Crucifixo reto máquina. Para peito, ajuda a alongar peito, stiff ajuda a alongar a posterior de coxa. Claro, se você fazer com a amplitude ou técnica correta, já pode ajudar a melhorar um pouco a flexibilidade, apesar de não ser a prioridade principal ali do treino de musculação. Principalmente se você for menos condicionado na flexibilidade. A própria execução correta dos exercícios de musculação pode te dar uma força aí, né? Mas, de forma geral, você não vai usar muito exercício de alongamento se você tiver com o tempo corrido. Uma opção que pode ser interessante, né? Vou pontuar bem que não está citado nesse artigo, né? Mas eu já li em outras referências boas também, recentes, e foi o vídeo anterior, né? Quem tiver curiosidade, assim que terminar esse vídeo, clica lá e assiste a aula anterior. É só procurar aí no canal. Sobre a técnica interset stretching, ou seja, você usar
alongamentos, né, para o grupo muscular alvo ali do teu exercício que você está fazendo, no descanso entre séries. Então pode ser uma alternativa, um método que está sendo pesquisado aí recentemente. E caso você não queira prejudicar o tempo total de treino, ou seja, você já vai ter que descansar de qualquer forma. Só que em vez de você adicionar um tempo a mais de alongamento, que às vezes você não tem disponível, você aproveita os intervalos da série ali para alongar. Então aqui tem um exemplo aí das imagens, até de um desses artigos, né, o artigo que eu citei no caso, que foi da aula anterior, se eu não me engano. Então essa imagem é desse artigo e aí tem exemplos aqui, ó. Essa imagem ali alongando o peito, né, entre as séries de supino, alongando bíceps, alongando costas, alongando tríceps, alongando frente de coxa, alongando posterior de coxa. Então você pode usar essa estratégia de alongar ali 30 segundos na postura ou 30 segundos cada lado entre as séries de exercício. Tem algumas evidências preliminares aí, como essa que é de boa qualidade, que sugere que dá para você fazer isso e não vai atrapalhar no teu treino. Às vezes você pode ter até um ganho a mais ali na questão da hipertrofia, né? Então pode ser uma opção que, dependendo de acordo com o seu objetivo e sua característica, pode cair bem no seu treino, né? Então, sintetizando tudo aqui que eu falei, né, de acordo com o que o artigo trouxe para a gente, depois a gente vai ver como seria de tempo uma sessão usando essas principais recomendações. Então, ó, tira print aí dessa e da próxima tela, que são as principais recomendações. Então, vamos lá, rapidinho. Frequência, séries, repetições e ajuste de carga. Essa primeira tabela verdinha aqui, ó. Então, você vai fazer pelo menos 4 séries por grupo muscular por semana, preferencialmente 2 treinos semanais, mas se não for o caso, se não for possível, pelo menos um treino por semana. Então você vai tentar progredir o volume de treino se o tempo permitir. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, você vai fazendo mais séries por grupo muscular. Se tu não tiver mais tempo, mas com a experiência, você pode ir botando técnicas avançadas de treino, como algumas que eu citei aí, né, de acordo com a referência do artigo, mas tem outros também, que você consegue aumentar a densidade do treino, né? A densidade é a quantidade de esforço por grupo muscular que você faz em um determinado espaço de tempo. Então, com as técnicas avançadas, você consegue aumentar muitas vezes o número de série, o número de trabalho por músculo, sem aumentar o tempo total do treino. Zona de repetições e ajuste de carga. Você vai fazer de 6 a 15 repetições máximas, né? Tentando ou chegando muito próximo da falha, né? Principalmente para o treino na academia, com peso e máquina à vontade ali disponível. Ou 15 a 40 repetições máximas aí para exercício com peso corporal, elástico, né? Quando a carga, o peso for uma limitação. Cenário caseiro, viagens ou ao ar livre. Escolha de exercício. Você vai, pelo menos na sessão de treino, fazer um exercício de inferior, né, de perna, um exercício de puxada para membros superiores e de empurrada para membros superiores, como exemplo, puxada, qualquer remada ou puxada aí, empurrar, qualquer variação do supino no desenvolvimento, pelo menos isso você tem que fazer. Até aí, por minha conta agora, não está escrito lá no artigo, você puder adicionar um trabalho de core, né, de abdômen ou lombar nos treinos, também é importante, né? Como eu disse, estou falando por minha conta, não está citado aí no artigo, né? Academia, você vai preferir ali máquinas ou pesos livres, vai ser de acordo com o que você vai ter disponível, com a sua experiência, com o horário que você vai treinar, o espaço. Lembrando que, se possível, fique bom e faça os dois, é importante, né? E você vai preferir exercícios bilaterais. Então, em vez de treinar um lado de cada vez, se tu vai necessidade máxima economizar tempo, faz os dois lados juntos e tá ótimo. O importante é fazer, né? Tabelinha laranja, técnicas avançadas de treino. Como o próprio nome diz aí, né? Um público mais experiente, mais avançado, geralmente já é recomendado, né? Não tanto para iniciantes, você já começar usando um monte de técnica, melhor fazer o básico, tradicional, 6 a 12 ali, pausa, descansa, tá tudo certo, né? Mas essas técnicas, para quem já pode usar, já tem mais conhecimento e experiência, pode reduzir, compactar bem o tempo de treino, então cai bem no contexto do vídeo de hoje, né? A maioria das técnicas vão priorizar mais a hipertrofia, né? Um trabalho de mais tempo de trabalho muscular, né? Um esforço grande ali perto da falha ou na falha. Nem tanto técnicas que priorizam força, apesar de, como eu citei lá anteriormente, também tem algumas técnicas que dá para você trabalhar legal a força, né? Mas geralmente na musculação a gente quer mais o lado estético, então a técnica avançada atinge bem esse objetivo, lembrando que o treino tradicional perto da falha ou na falha também é super efetivo, né? Comparável às técnicas avançadas. E só tem cuidado aí em usar técnicas avançadas com exercícios mais básicos, multiarticulares, ou que você fica mais exposto
citei o exemplo do agachamento e do supino, né? Segurança em primeiro lugar. Tabela aqui mais verdinha, mais clarinha, aquecimento e alongamento, né? Então, alongamento, mobilidade, aquele aquecimento mais geralzão, só faz se realmente for estritamente necessário, se você estiver precisando muito, senão é um tempo que você não precisa estar investindo dentro desse contexto, tá? Sempre importante lembrar, esses exercícios são muito importantes, eu aplico muito nos treinos, faço comigo, mas quando eu estou com tempo, se eu estou com tempo curto, aquecimento específico. Vou fazer um supino, carga menor ali, depois vou aumentando, chego na carga de treino e é isso. Direto ao ponto, sem perder eficiência e segurança, mas economizando tempo, né? Principalmente aquecimento específico, cargas menores no próprio exercício, você for trabalhar um exercício com cargas pesadas ali, séries próximas à falha até a falha mais curta, né? A gente não mede isso no dia a dia, mas enfim, cargas iguais e superiores a 80% do seu máximo para uma repetição, né? Aqui eu peguei todas essas recomendações, né? E montei 2 dias de treino por semana, pensando em atingir 4 séries para os principais grupos musculares. Quais são eles? Peito, ombro, costas, tríceps, bíceps, posterior de coxa, glúteo, anterior de coxa. Ainda adicionei o abdômen e lombar. Se você tiver com tempo curto mesmo, ainda dá para cortar o abdômen e lombar, porque eles trabalham também como estabilizador nos demais exercícios que eu citei. Mas se puder, inclua, que é bom, né? Então, 2 vezes treino por semana, pensando numa pessoa iniciante, com pouca experiência, então é um treino acessível para qualquer adulto saudável que estiver me assistindo, e até idosos saudáveis também. Não estou considerando aqui questões de doenças, de lesões, enfim, para público em geral dentro desse quadro que eu citei. Então, 2 vezes por semana, prioridade em máquinas. Vamos ver aqui o dia 1, essa tabela de cima. Então, vou lá, começo com uma prancha, foco em abdômen, vou para o leg press, vou para o supino, vou para a remada. Então aqui, ó, leg press, anterior de coxa e glúteo, supino, peito, ombro, tríceps, remada, costas e bíceps, antebraço também. Então todos com 4 séries, a prancha isometria de 30 segundos está ótimo, os outros 12 repetições máximas, tentando a falha. Tempo de descanso, para os 3 aqui, né, de membros inferiores e superiores. 90 segundos, né, 1 minuto e meio. Está dentro de 1 minuto a 2 que a gente viu lá. A prancha, um exercício mais de resistência localizada, menos exigentes aqui que os demais. 1 minuto está ótimo, né? Então aqui tem o tempo total que eu gastei em cada exercício e considerando o tempo total líquido aqui de todos os exercícios somados, só dos exercícios de descanso. É claro que não dá para ser uma máquina e fazer tudo cronometrado, tem a troca de exercício, mas a gente já vai considerar isso em outro cenário. Mas só o tempo disso aqui, ó, descanso, série, nas repetições eu considerei 2 segundos por repetição, pode ser que o teu tempo seja maior ou menor, mas enfim, só para a gente ter uma comparação. Então, isso aqui somado deu 24 minutos e 18 segundos. Vamos ver o treino 2. Lombar solo ali, deitado de barriga para baixo, como o próprio nome já disse, trabalha a lombar. Cadeira flexora, trabalho posterior de coxa, aqui no leg press não tem lá um estímulo muito relevante assim. Desenvolvimento, ombro e tríceps, ou seja, mais um exercício de tríceps. Lembrando que o supino trabalha também, mas em nenhum dos dois, supino ou desenvolvimento, o tríceps é prioridade, então eles atuam bem como coadjuvantes, né? Ombro é coadjuvante no supino também, o peito é o ator principal, mas aqui no desenvolvimento o ombro é o ator principal. Puxada aberta, trabalha costas de um jeito diferente da remada, então na remada tem um movimento horizontal, na puxada tem um movimento vertical, a puxada aberta de cima na máquina, né? Então trabalhei costas de novo de um jeito diferente da remada, trabalhei bíceps também e antebraço, ou seja, bíceps e antebraço trabalhados como coadjuvantes, ombro e tríceps trabalhado como coadjuvantes, né? Lembrando que ombro também atua bem nos exercícios de costas, tanto remada como puxada. Então eu tenho aqui um trabalho que abrange também ombro, bíceps e tríceps, então por isso que eu não tenho, no caso do ombro até tem, né, que é o desenvolvimento, mas principalmente para bíceps e tríceps eu não tenho ainda um exercício só para eles, para enxugar tempo. Por isso é os multiarticulares, que foi o que a gente comentou. Todos os exercícios de membros inferiores e superiores aqui são multiarticulares, exceto os de core, né, mais ali para a parte do tronco específico. Lombar solo, dificilmente aqui a gente vai com repetições máximas, então pus aqui RSM, repetições submáximas.
20 repetições ali nessa altura, 15 a 20 está ótimo, descanso de 1 minuto também. Os demais de 4 a 12 repetições máximas com 1 minuto e meio de descanso também está ótimo. Tempo total em cada série, esse treino deu ainda mais curto, 22 minutos e 58 segundos, né? Lembrando, considerando 1 segundo por fase concêntrica e excêntrica nos exercícios dinâmicos, então 2 segundos por repetição, né? Então vamos ver aqui alguns detalhes. Esse tempo ele é impraticável de você fazer ele, porque você tem que trocar de exercício. Às vezes uma máquina está ocupada, você tem que conversar com alguém, né? Acontece algum imprevisto, qualquer que seja aí a coisa que acontecer. Então aqui ó, eu fiz algumas somas para a gente entender melhor essas simulações, para ver quanto tempo isso gastaria por treino, por dia e por semana. Então, o tempo do treino arredondado, mais 10 minutos de troca de exercício, máquina cheia, alguma conversa com alguém que você encontrou ali no treino, 10 minutos a mais. No treino 1, você vai levar, de acordo com esse modelo, 35 minutos e no treino 2, 33 minutos. É claro que não tem só o tempo do treino, eu preciso ir e voltar da academia. Vamos pôr aí um tempo total de 30 minutos, 15 para ir, 15 para voltar, seja a pé, bicicleta ou de carro. Né? Se você vai a pé ou de bicicleta, você ainda faz um cardiozinho na ida e na volta, né? Olha que legal. Então você tem aí, somando meia hora, mais o tempo do treino, você tem 65 minutos, 1 hora e 5 e 1 hora e 3 minutos no treino 2. É claro que se você só não vai ir e voltar para a academia, você tem sua preparação antes do treino ali, você vai se arrumar, às vezes você toma um pré-treino, alguma coisinha. Na volta, né? Espero que você tome banho, então você tem ali um tempinho do banho, se arrumar também. Faz parte desse contexto, então vamos somar o tempo anterior do treino mais o deslocamento de ida e volta, vamos pôr aí mais 30 minutos de preparação e o pós-treino, né? O banho que seja, e a arrumação toda aí. Então o treino 1 deu 95 minutos, então 1 hora e 35 minutos, e o treino 2, 93 minutos, 1 hora e 33 minutos de tempo total, né? Esse tempo total aqui de treino, ida e volta, pré e pós-treino, muitas vezes é um treino normal, só a musculação de uma pessoa que treina normal aí 5, 6 vezes por semana. Né? Então você multiplica isso aí por 5, 6 vezes, vai dar só o tempo que é uma pessoa que investe aí, né? Uma pessoa que treina mais vezes na academia que vai dar o treino por semana. Então vamos pôr o tempo por semana. Então tempo total investido, sim, investido, porque treino não é tempo gasto, tempo de treino é tempo investido na saúde, no bem-estar, na sua cabeça, no seu corpo, na sua estética, autoestima, em tudo. Então não é gasto, é investimento. A gente tem que encarar dessa forma. Então aqui pensando na sessão de treino, no dia, ida e volta, treino em si, imprevisto, pré e pós-treino e tal. Cenário 1 ali e 2, em média, você gastaria 1 hora e 34 minutos por dia e 3 horas e 13 minutos por semana. Então, ó, por semana, um dia tem 24 horas, então numa semana, treinando 2 vezes por semana, considerando todo esse cenário que ainda pode ser mais curto, a depender do tempo da academia, da tua casa para academia. Se tu treina em casa, não tem tempo de deslocamento. Se tu é mais ligeiro aí para se arrumar e o pós-treino, enfim, vai gastar menos tempo ainda. Mas nesse cenário, 3 horas e 13 minutos por semana. Então pensa bem, se você está falando que não tem tempo para treinar, você não tem 1 hora e meia, 2 vezes por semana, você não tem 3 horas na semana para se dedicar, pensa bem, organiza melhor a tua rotina, provavelmente você vai conseguir, né? Então hoje você aprendeu como organizar um treino eficaz e com o máximo de economia de tempo possível. Lembrando, esse artigo está citado aqui na descrição. Se você quer treinar comigo, seja você tendo muito ou pouco tempo disponível, em casa, na academia, quer ficar grandão, emagrecer ou melhorar a saúde, não importa, me chama, links na descrição, consultoria online Projeto 12. Curte o vídeo, se inscreve no canal, a gente se vê próxima quarta às 20 horas, mais vídeo, mais aula para você. Valeu e até lá!